Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Amém? Irmãos, é muito sério, é muito profundo esse versículo. Que nós sejamos, irmãos, um foco de esperança para aqueles que não conhecem a Jesus. Que nós sejamos o outdoor, para que alguém olhe para nós e diga: esse é um filho de Deus. Esse é um servo de Deus. A nossa vida, irmãos, tem que ser... Eu sempre falo lá em casa, eu não consigo, como diz o ditado popular, ter duas caras. Na igreja ser uma pessoa, no trabalho ser outra, em casa ser outra. Nós temos que resplandecer a luz do Senhor. Nós devemos dar esperança àqueles que não têm. Jesus resplandeceu sua luz para nós. Permita, irmãos, que a luz de Jesus resplandeça na sua vida. Permita, irmãos, que a luz de Jesus resplandeça diante dos homens, para que eles vejam que você é uma pessoa separada, é uma pessoa de Deus. E uma vez, quando eu morava lá no Pará, o meu marido me contou uma história bem pequenininha. Ele disse: um certo homem, cliente meu, me chamou e me perguntou: seu Ivan, o senhor é crente? Ele disse: sou. Por que o senhor me perguntou? Ele disse: pela maneira que eu vi o Senhor dirigir seu carro. Olha que coisa linda, gente. Pela maneira que eu vi o Senhor dirigir seu carro. Uma coisa tão simples, né? E que às vezes a gente dirige, né? E qualquer falha do outro, a pessoa já está nervosa, já está dizendo o nome, uma coisa, né? Ou está em alta velocidade dentro da cidade, onde as placas dizem que você tem que andar de 30 e você anda de 60. Então, irmãos, que nós possamos resplandecer a luz de Cristo, para que as pessoas possam ver em nós o Cristo ressurreto. Que nós tenhamos uma vida de transformação, em nome de Jesus. Amém? Vamos celebrar a Cristo, porque o nosso Deus, nosso Jesus, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai.
Cristo celebrar. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey. Vamos celebrar, oh, oh. Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar, hey. Vamos celebrar, oh, oh. Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Amém. Temos vivido dias que temos sido assim profundamente alimentados, né? E tocados pela palavra do Senhor. Vamos louvar nesse momento dizendo: Senhor, quero te agradecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer. É por tua palavra que foi pregada aqui, por tudo que eu ouvi, por tudo que o Senhor falou ao meu coração. E agora eu quero te agradecer profundamente, porque o Senhor nos separou e nos trouxe até aqui nesses dias, por tudo que tem acontecido, por tudo que ainda acontecerá, né, segundo a provisão e a graça do Senhor sobre nós. E acima de tudo, nunca devemos nos esquecer do sacrifício de Jesus por nós. Essa é a nossa grande esperança, essa é a nossa motivação, de vivermos pregando o Evangelho do Senhor e resplandecendo a luz de Cristo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor. te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. A nossa firme esperança está no Senhor Jesus, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém.
Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora Em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. Pode assentar, irmãos. O nosso tema continua o mesmo dos outros 2 dias, pela manhã, chamados para resplandecer. E a minha fala nesse início é só para dizer que o nível e a quantidade dos ataques que o evangelho e o cristianismo têm sofrido está aumentando. Então, como a tecnologia aumentou, como o conhecimento humano evoluiu, como a ciência se expandiu, o ataque e a crítica aos cristãos, ao texto bíblico, à existência de Deus, estão se tornando assim mais elaborados. Então, eu não sei se vocês já viram, até em debates, em podcast, o ateu, o agnóstico, está até consultando o chat GPT para tentar calar pastores, tentar calar evangélicos e aqueles que creem. Então, meus irmãos, a gente não está hoje diante daquelas perguntinhas de 30 anos atrás. Então, nós temos hoje pessoas que estão munidos de informações com a ciência, com a biologia, com a física, são professores, são ideólogos, são filósofos, e, muitos casos, pessoas que saíram do meio da própria igreja e que hoje a atacam. Pessoas que leem o evangelho para atacar o próprio evangelho, para encontrar contradições, para encontrar discrepâncias. E o que é que nós temos aqui, meus irmãos? Se compreender que o nosso mundo está permeado de inimigos da cruz, inimigos do evangelho. Por exemplo, se a gente falar sobre o mundo político, vocês sabem que a igreja, na boca de muitos políticos, é desprezada. Então, os irmãos sabem que a fé cristã, na mentalidade e no projeto de muitos políticos, é algo que tem que ser combatido. Então, nós já temos leis para proibir a entrega de Bíblias nas escolas, nós já temos aí projetos para retirar todo e qualquer objeto que remeta ao cristianismo. Não pode ter uma cruz num fórum, não pode ter uma imagem de Jesus numa prefeitura, não pode ter um texto bíblico num quadro. Então, percebam que a área política está crescendo para cima da igreja. E tem seus argumentos.
e tem seus argumentos. Se a gente olhar para a área da academia, o que os professores estão fazendo com os alunos, com os jovens, é justamente desconstruir aquilo que eles têm aprendido na igreja. Por isso é tão importante os pais não apenas deixarem seus filhos ouvirem mensagens na igreja, mas eles mesmos fazerem esse trabalho em casa, para reforçar. Mas a academia hoje ela foi tomada, ela foi sequestrada pela pauta ideológica. Então você vai ver professores usando a teoria do Big Bang, do evolucionismo e diversas outras teorias para combater assim frontalmente o evangelho. Então a coisa está mais complicada do que há 20, 30 anos atrás. Tá? Se a gente olhar para as artes, alguma não dá nem para chamar de arte, mas vamos aqui colocar entre aspas, a música brasileira, o carnaval, as novelas, os filmes, eles estão assim totalmente direcionados para ridicularizar a pessoa de Jesus. Então é assim algo, o próprio universo dos humoristas é para fazer piada com o evangelho, com o nome de Jesus, com os pastores, com os padres, quem quer que seja do mundo religioso. Então, a gente percebe que não existe hoje uma área na sociedade que não esteja brotando inimigos da cruz. E o pior, meus irmãos, é quando as pessoas saem de dentro do meio cristão e passam a dizer assim, eu conheço como é que é lá dentro. Então a igreja é um monte de gente falsa, os pastores são um monte de mentirosos, e aquilo ali tem apenas uma função financeira. O pior é quando uma pessoa que se disse cristão, mas não se converteu, passa um tempo convivendo com os cristãos e sai atirando para todo lado. Porque as pessoas que estão de fora tendem a acreditar mais em alguém que saiu do meio. E aí nós temos os famosos apóstatas, que não só se desviam, mas eles se desviam para levantar a bandeira anticristã. Não é apenas sair, é sair para tomar uma distância para atacar a igreja. É só para isso. Então, a gente precisa, meus irmãos, compreender que a igreja mais do que nunca precisa de bons apologetas. Então, se alguém falar para você que o aborto é legal, que texto você tem para explicar para essa pessoa que não é? E se alguém chegar para você e dizer que o divórcio é a coisa mais normal do mundo, ou que um jovem não pode namorar com uma jovem descrente, ou casar com uma pessoa descrente, que textos eu e você teremos para combater essa pessoa? E um desigrejado que diz, não, porque a igreja só tem gente falsa, eu me feri lá dentro, por isso eu não quero mais saber de igreja. Que texto você pode utilizar para provar para esta pessoa que ela está errada? Então, meus irmãos, percebam que a nossa missão evangelística não tem a ver apenas com cuidar da nossa vida espiritual. Ela tem a ver também com nós argumentarmos e derrubarmos as falas e os conceitos que estão errados dos descrentes. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 4, Paulo diz assim, nós devemos levar cativo, olha só, você deve aprisionar todo conhecimento que se levante contra Jesus. Ok, Paulo, e o que é que eu faço com os pensamentos das pessoas que estão errados? Você vai levá-los até Jesus para que eles sejam consertados. Então ele diz assim, olha, levando cativo todo pensamento para debaixo do senhorio de Jesus. Então, hoje eu estou no controle, né, da situação. Muito bom. Então, meus irmãos, não basta apenas a gente ler um devocional na nossa casa ou dar um conselho para o filho. No seu trabalho, nas redes sociais, lá no grupo da tua família, vão questionar Deus. Vão questionar a autoridade das Escrituras, vão questionar a suficiência das Escrituras, a existência de Jesus. Que argumentos eu e você teremos pautados na Bíblia para mostrar que essas pessoas estão aí laborando em erro? O estudo dessa manhã se propõe a oferecer algumas ferramentas, tá? Algumas, porque nós devemos correr atrás das outras, e no retiro não cabe tudo.
que a gente possa falar. Algumas ferramentas para que nós possamos evangelizar aqueles que vivem de atacar o evangelho. Eu não estou falando de evangelizar qualquer pessoa, sabe? Aquele descrente que já está ali todo quebrantado, já pensa, a gente está falando de um inimigo frontal do evangelho. Alguém que sente ojeriza dos cristãos, da igreja, mas que ainda assim está disposto para trocar uma ideia. Como é que a gente evangeliza pessoas que desacreditaram, que se magoaram, que se frustraram e que estão aí duvidando de tudo e de todos? Então, meus irmãos, eu quero em primeiro lugar um conselho para os evangelistas, para todo irmão, toda irmã que queira pregar o evangelho. Aprenda a ouvir antes de falar. Então, vocês já viram aquele crente que, quando o descrente mal abre a boca, ele já está falando por cima? Ele nem entendeu direito o que a pessoa quer dizer, ele nem entendeu, na verdade, a motivação do descrente, o que levou ele às dúvidas, o que levou ele a estar ferido, magoado, decepcionado. Você nem dá tempo para o descrente falar, se expressar, porque, meus irmãos, no evangelismo, o que acontece às vezes não é um simples debate. O que pode acontecer no evangelismo é de um descrente desabafar. É dele ver em você a oportunidade de ele abrir o coração dele e explicar por que ele está ferido. Por que ele está decepcionado. Por que ele parou de acreditar. Então o evangelista, quando ele aprende a ouvir, ele é beneficiado, ele é premiado com as informações e as dores do coração da pessoa. Você passa a entender o porquê que a pessoa chegou àquele ponto, àquele nível. Provérbios 18:13 diz assim: responder antes de ouvir é estutícia. Responder antes de ouvir é estutícia. Então, irmãos, não sejamos precipitados. A pessoa fala, a gente já quer falar, deixa a pessoa falar, deixa ela falar, até ela cansar. E quando ela terminar todo o seu raciocínio, a sua história sofrida, as suas frustrações, você já tem um mapa para seguir com a argumentação bíblica. O que o médico faz quando o paciente chega? O médico já começa julgando. Eu acho que você deve estar anêmico porque você não faz isso, você está magro porque você... Ele senta aí. Ele fala assim, o que você está sentindo? Aí você fala um montão. Depois ele fala assim, você está se alimentando bem? Ele vai fazendo perguntas para você falar. Então, meus irmãos, qualquer psicólogo, qualquer psicanalista, eu já estudei psicanálise, qualquer psiquiatra, ele vai colocar você para falar. Porque o modo de nós curarmos o coração de pessoas com o evangelho é entender que tipo de ferida essas pessoas têm. Então, às vezes, pelo fato de estarmos com a verdade do evangelho, a gente nem quer ouvir as pessoas, a gente já quer atropelá-las com o que a gente tem para dizer. Então, a gente observa que o que o descrente às vezes rejeita, meus irmãos, não é o Deus bíblico. Isso aqui é importante, olha. O que muitos descrentes rejeitam não é o Deus bíblico, é a caricatura que fizeram de Deus. Você pode observar que aqueles que gostam de atacar o evangelho, eles procuram as histórias mais, na opinião deles, bizarras da Escritura para ridicularizar os cristãos. Aí eles falam assim, rapaz, que história é essa de que uma jumenta falou? Como é que o mar vai se abrir? Como é que uma pessoa que já está morta 4 dias vai ressuscitar? Que história é essa? Sabe o que eles fazem? Eles não procuram a beleza dos mandamentos. Eles não procuram a beleza das mensagens de Jesus, a descrição gloriosa dos novos céus e da nova terra. Eles não procuram isso aí. Eles vão procurar os textos, sabe, na opinião deles, mais inexplicáveis, bizarros, para falar o seguinte, isso aqui é só mentira, isso aqui é só bobagem. Então eles são extremistas no modo de olhar para Deus. Então o Deus que eles estão rejeitando não é exatamente o Deus que está aqui, que eu e você precisamos explicar para eles. Mas o Deus que muitas vezes eles rejeitam é uma caricatura que fizeram de Deus. Essa caricatura vem por meio de falsa pregação, quando eu fico dizendo que tudo na vida cristã é prosperar, é ganhar dinheiro,
E aí o descrente começa a ver a caricatura. Ah, então quer dizer que Deus é um marqueteiro? Deus existe só para dar dinheiro para a gente? Eu não quero esse Deus. Uma caricatura que foi feita de Deus. Tá? Quando você vê líderes, falsos líderes evangélicos abusando sexualmente das pessoas da igreja, como nós já temos várias notícias, os que estão fora estão mais uma vez recebendo uma caricatura de Deus. Então, que Deus é esse que tem uma igreja tão imunda desse modo? Quando as igrejas dividem, racham, brigam, nós estamos fazendo uma caricatura de Deus para diante dos descrentes. E eles olham assim e falam, mas que Deus desunido é esse que não dá conta de conter sua família, de fazer esse povo viver em unidade? Então, meus irmãos, nós às vezes temos que corrigir uma caricatura na mente do descrente que nós mesmos criamos. Eu não falo nós exatamente, mas a igreja de modo geral. Você tem no Brasil o caso da Flor de Lis, uma pastora, eu coloco aqui entre aspas, porque não existe pastora nas escrituras, nem autorização para isso, existe a proibição, casada com um pastor, e ela manda assassinar o próprio marido. Meus irmãos, como a nação brasileira vai enxergar esse Deus? Porque eles não vão apenas se fechar para as pessoas que estão na igreja, eles se fecham para Deus. E aí, há um tempo atrás, eu não vi a reportagem, mas já aqui no Retiro me falaram de um líder religioso que estava tendo um caso com uma irmã da igreja e foi para um motel e lá morreu. Foi igual a Atos 5, o castigo foi instantâneo. Instantâneo. E aí a gente vai vendo que as pessoas vão criando uma... O que é uma caricatura? A caricatura é uma imagem de alguém, só que essa imagem vai pegar o seu defeito visual e dar muito destaque para ele. Então, se você tem a orelha um pouco, né? A sua caricatura vai ser quase o Dumbo. Se você tem o nariz um pouco avantajado, a sua caricatura vai ser feita assim, você de lado, para mostrar aquele nariz de tucano. Então, a caricatura desconsidera sua beleza, suas qualidades e vai enfatizar apenas o seu defeito. Pode observar. Como é que é a caricatura do Ronaldo Fenômeno? Alguém já viu? O que se destaca na caricatura dele? O que é? Ó, você olha se pensa que é um jegue, né? Os dentes de um jegue. Então, eles vão fazendo isso. E aí, o descrente olha para um escândalo sexual, para divisões, e ele vai criando uma imagem e diz, não dá para mim este mundo, este universo e este Deus. O Mahatma Gandhi, um grande líder de uma religião indiana, disse o seguinte, eu seria um cristão se os cristãos vivessem o que pregam. O que ele está dizendo? O texto que os cristãos carregam é excepcional, mas eles não estão levando a sério, como a irmã pontuou, seja na vida profissional, seja no trânsito, nos negócios, às vezes não levam a sério a beleza do texto bíblico. Então, meus irmãos, a gente tem que primeiro, e aqui está o detalhe, temos que identificar qual é o tipo de incredulidade da pessoa. Eu vou mencionar cada uma aqui, tem mais, mas eu selecionei algumas. Tem a incredulidade que é intelectual, tem a moral, tem a emocional e tem a teológica. Falando sobre a incredulidade intelectual, é aquela pessoa que fala assim, olha, eu só acredito se for provado cientificamente. Teve um debate aí de um pastor contra não sei quantos ateus, e o cara sentou-se na cadeira e falou assim, você tem foto desse Deus? Tem alguma coisa dele registrada em cartório? Você tem um vídeo? O que é isso aí? É o ateu intelectual. Cadê a prova material de que Deus existe? Cadê o vídeo? Cadê a fotografia? Onde é que está a prova material para a gente ver? Esse tipo de gente sempre argumenta com a ciência. Evolucionismo, teoria do Big Bang, mas nós temos também o incrédulo moral. Esse aqui não é por questões científicas, é por questões morais. Ele olha para o mundo e fala, por que tanta violência? Por que esse Deus existindo não impede que um adulto abuse de uma criança?
que um tsunami faça o que fez na Indonésia, que terroristas façam o que fizeram no World Trade Center, lá no 11 de setembro de 2001. Por que esse Deus existe e não impede? É tanta violência, é tanto crime, é tanta maldade. Então, o problema desse tipo de incrédulo tem a ver com a questão moral. Então, se um Deus perfeitamente bom existe, não era para o mundo estar assim. Esse é o raciocínio. No segundo ponto dessa mensagem, nós vamos responder a essas questões. Tá? Aí nós temos também o incrédulo emocional. Então, esse aqui não tem nada a ver com o intelecto, não tem nada a ver com a moral e o mal no mundo, tem a ver com decepções. E como nós temos pessoas decepcionadas com a igreja. Isso quer dizer apenas que a igreja tem problemas? Não, quer dizer também que tem muitas pessoas que não querem cura. Tem muitas pessoas que não querem cura. No primeiro problema, elas não querendo perdoar e nem desejando serem perdoadas, elas saem. São pessoas que amam o estado doentio. O melhor local para ser tratado é dentro da sua própria família. Quando um funcionário ou um patrão te ofende, você não sai da empresa por qualquer coisa. Quando um filho, quando a esposa te desagrada, você não abandona a sua família por qualquer coisa. E por que por qualquer coisa a gente quer abandonar a igreja? É porque a gente não quer ser tratado. A gente quer continuar alimentando aquela mágoa, aquele ódio, e isso vai roubando toda a oportunidade de uma vida exuberante com Deus. Então, esses incrédulos emocionais, eu vou dar um exemplo real. Eu estava numa chácara, meus irmãos, em local nenhum eu chego e digo assim, eu sou pastor. Eu fico calado na minha. Calado, a Suzy sabe disso. A gente foi numa chácara, fomos convidados por uma família aqui de Araguaína, uma família não é da igreja, e aí eu estou lá e senta um senhorzinho, que era o pai, né, da pessoa que nos convidou, e ele começa a falar, para mim, igreja é tudo lugar de ladrão, pastores só querem saber de dinheiro, e falando, eu calado. Deixei ele falar. E eu fui vendo que o caso dele era de um incrédulo emocional. Ele estava decepcionado. E aí eu fui puxando dele, mas por que você tem essa visão, senhor? Ele falando, rapaz, eu era da igreja. Olha só, quando eu fiz a pergunta, ele já começou a amenizar a fala dele, eu era da igreja. Tinha tantos anos de igreja, minha esposa também. Minha esposa adoeceu. E aí apareceu pessoas na igreja e falaram assim, aí esse é o problema das falsas promessas, ó. Falaram assim para ele, Deus me disse que sua esposa vai ser curada. Meus irmãos, não saiam falando esse tipo de coisa. Não falem em nome de Deus o que Deus não autorizou. Mas falaram isso para ele. Não foi só uma pessoa, várias. Deus nos falou que sua esposa vai ser curada, ela vai... E ele confiou de toda a alma dele naquilo que as pessoas estavam dizendo. E que Deus não havia autorizado. E ele esperou, confiou, ficou tranquilo, e a mulher veio a óbito. E ele disse que quando a mulher dele morreu, ele não ficou só decepcionado com a igreja. Ele ficou decepcionado com também o nome que a igreja utilizou, que foi o nome de Deus. Por que Deus deixou minha esposa morrer? E até hoje, ele não quer saber de igreja. Meus irmãos, ele chamou Deus de vagabundo nessa conversa. Se esse vagabundo existe, e aí continuou lá a fala dele. Então, o problema dele não era a consciência, não era com o problema moral do mundo, era uma decepção. Ele era um incrédulo emocional. E eu só pude falar do evangelho para ele e explicar que Deus não é obrigado, que Deus é livre, que Ele é soberano e que Ele faz, se Ele assim determinar. Eu só pude falar isso porque eu sabia agora qual era o problema dele. Sabia qual era o problema dele. Então, evangelizar é dar tempo para que as pessoas exponham sua dor e você saiba por onde começar a colocar o evangelho. Essas pessoas, meus irmãos, elas não apenas se decepcionam com perdas, tá? Nós temos muitos casos de disciplina. Então a pessoa fez algo terrível, a igreja, como representante de Deus, ela precisa disciplinar escândalos públicos,
Mas um detalhe: disciplinar é tratar, não é terminar de matar. E eu falo até para advertência nossa, meus irmãos, a maioria de nós não está preparado para disciplinar o nosso irmão. Porque disciplina é tratamento. Só que em momentos de disciplina a igreja vira um fórum. Vamos condenar, vamos pisar, vamos fazer isso. É o momento que a pessoa mais precisa de ajuda. É o momento e o principal momento para a igreja mostrar para aquela pessoa que ela é igreja. Que, meu irmão, você continua sendo nosso irmão. A gente nunca te aceitou aqui porque você era certinho. Você é nosso irmão pela graça. Você caiu, nós vamos levantar juntos. E no momento que a igreja tem sua maior chance para mostrar o seu amor, ela bate. Ela bate. E ela bate tanto que a pessoa tem que sair. E quando sai, essa pessoa fica sem referencial de amor. Porque a maior instituição do mundo, a maior representante de Deus, que deveria me abraçar, me acolher, ela me espancou, esse indivíduo não tem mais referencial de amor nenhum para a vida dele. Ele vai ficar na casa dele, ele vai desacreditar de tudo. Então, meus irmãos, é importantíssimo a gente entender que há incrédulos emocionais. A partir de crises pessoais, decepções ou perdas, eles se tornaram assim. E há também o caso que eu mencionei no início, de incrédulos teológicos. Eu já falei para vocês, né, de um senhorzinho, estava numa barbearia, e esse senhor, eu não sei se foi o capeta que enviou, porque como é que viu um negócio planejado daquele jeito? Esse cara nunca tinha me visto, não sabia que eu era pastor, não sabia. Ele sentou atrás de mim esperando e começou. Pastor, para mim é tudo bandido, e é tudo ruim de Bíblia, eu já calei, tudinho que eu pego, eu calo na Bíblia. Eu mostro lá e humilho mesmo. E falou e cuspiu todo mundo, e eu só ouvindo. Não estava mais nem olhando para o meu cabelo, se eu estava careca. Eu estava assim, mas que senhorzinho arrogante. E aí eu terminei, paguei, eu estava já do lado de fora na calçada, colocando um troco, ele começou de novo. E pode vir para cima, porque comigo não dá. Eu quebro mesmo é na Bíblia. Então, assim, esse indivíduo chegou nesse ponto do nada? Não. Se você procurar acalmar ele e perguntar, por que o senhor pensa assim? Você vai ver que esse indivíduo já passou por igrejas, talvez foi batizado, talvez teve funções, talvez foi até próximos aí dos líderes, pastores, mas ele teve uma grande decepção. Ou teve uma grande perda, ou uma grande crise teológica. E ele vai começar agora a utilizar o seu conhecimento para desqualificar a Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, como é que Paulo diz que a justificação é pela fé e Tiago diz que é pelas obras? Então eles tentam achar chifre na cabeça de cavalo, o tempo todo. E leem a Bíblia para criticar, para ridicularizar, para dizer que não tem valor, que não merece confiança. Então, meus irmãos, olha só, o nosso evangelismo não pode ser um evangelismo frio, mas deve ser um evangelismo pastoral. Você não está ali, lembre-se disso, só para jogar conhecimento sobre a pessoa. Talvez o teu evangelismo naquela situação seja abraçar. Não sei se o Edson está aqui, o nosso morador. Agora pela manhã eu falei com ele. Ele novamente me abraçou, aí se emocionou. Aí falou assim, pastor, eu vejo tanta coisa boa nos seus olhos. Eu não disse um A para ele. Olha o nível de necessidade desse homem. E aí, eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou, pastor, toda noite eu choro, não sei o que é. E aí, já estava quase na hora de eu vir para cá, para o culto, agora de manhã. Eu falei coisas rápidas para ele, falei da igreja, abri as portas da minha casa para ele. Mas o que acontece é que as pessoas, às vezes, serão evangelizadas não apenas você despejando teologia e conhecimento. O teu abraço, a tua atenção, o teu gesto de ir até onde a casa da pessoa, tirar um pouco do teu bolso para socorrer, só para dizer que você se importa, isso aí vai ser uma onda gigantesca sobre a vida da pessoa.
Meus irmãos, eu nunca vi uma era tão propícia para o evangelho como a nossa. As pessoas estão definhando por dentro. Você encontra aí mulheres de alta posição, bem-sucedidas, completamente arrasadas no seu coração. Quanto mais tem, mais vazias se tornam. Nós temos aí homens, grandes homens empresários, principalmente eu já mencionei alguns do sul, que estão se matando. Fazendeiros. Pessoas que apostaram tudo da sua vida, não no Evangelho, não em Jesus, mas em coisas. Vocês imaginem um cristão chegando com o Evangelho, falando sobre qual é a verdadeira riqueza da vida, qual é a verdadeira esperança de um ser humano, e essas pessoas não teriam se matado. Portanto, meus irmãos, nem sempre você precisa chegar despejando conhecimento bíblico. Ouça, dê um abraço, se importe, visite, esteja rindo com a pessoa, receba na sua casa, abra as portas da sua casa. Acho que domingo eu estive na casa da irmã Rosemary, aí tinha ali algumas famílias reunidas, e esses momentos, irmãos, eles dão para nós algo que a gente não tem no culto, porque termina o culto, vai todo mundo embora. Quer pensar em evangelizar? Abra as portas da sua casa. Você não precisa fazer um evangelismo de emboscada, né, de você falar, vem almoçar hoje aqui, e aí a pessoa chega e você, tcharam, aí abre a Bíblia. Faça essa amizade, busque essa proximidade, mais cedo ou mais tarde a pessoa vai começar a falar das suas dores. E aí você entra. Mas a gente tem que saber ouvir. O nosso coração tem que ser paciente com aqueles que já estão impacientes com o Evangelho. A gente tem que ter essa paciência. Aí nós temos, meus irmãos, o caso de Filipe. Há poucos dias falamos dele na igreja. Ele está no caminho que desce para Gaza, e aí está passando uma carruagem. O que Filipe faz é ouvir. E ele vê que o eunuco está lendo um texto lá de Isaías 53, e ele fica ouvindo, e a fala de Filipe é só para fazer o eunuco falar mais ainda. Ele diz assim, você entende o que você lê? Aí o eunuco começa a abrir o coração dele e mostrar onde é que está o problema dele. Digo, eu não entendo isso aqui, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Essa era a chaga do eunuco. E Filipe, agora eu sei qual é o problema dele. O problema dele é que ele não tem capacidade para compreender. Ele não tem um problema moral com o mundo, ele não tem uma decepção religiosa, ele só não consegue entender. Então é aqui que eu vou atuar. E ele começa a explicar, o cara se converte e é batizado. Então tudo vai começar pelo ouvir. Nós temos também o caso de Jesus. Perceberam tanto que ele botou o jovem rico para falar? O jovem todo animado, o sonho de consumo de muitos pastores hoje é aquele jovem, né? O cara querendo fazer a decisão, cheio do dinheiro. E Jesus foi ouvindo. E aí, você conhece a lei? Não, conheço, eu guardo isso. Você faz... Não, desde pequeno. Jesus foi colocando ele para falar. E Jesus percebeu que o problema daquele jovem era o ego. E quando ele diz, compartilhe o que tu tem, ele foi embora. Então, a gente precisa ouvir e a pessoa abrir o seu coração. Ele vai mapear de onde vêm os seus problemas com Deus. E você trabalha em cima daquilo ali. Muitas pessoas estão desesperadas, com medo de não manterem suas famílias, de sustentar financeiramente. Muita gente está desesperada com medo de uma doença, com medo de acontecer algo com o filho. Então, procure na palavra consolações para essas dores e preocupações das pessoas. Então, meus irmãos, além de aprendermos a ouvir, eu coloco aqui um segundo princípio para resplandecermos sobre a vida dos descrentes. Responda com prioridade. Responda com propriedade. Responda com profundidade. Não dê qualquer resposta. Por isso é tão importante, meus irmãos, cultos de doutrina. Por isso é indispensável, insubstituível uma escola bíblica. E eu agora coloco aqui uma outra causa. Eu já falei da desobediência, eu já falei uma outra causa de nós não evangelizarmos. Nós não buscamos conhecimento. Então a gente está num dia de culto de doutrina, num culto de departamento, a gente está na nossa casa, a gente está no lazer, estamos assistindo um filme, a gente está no shopping,
E quando Deus manda o descrente, a gente não tem o que falar. A gente não sabe por onde começar, porque nós não estamos buscando nem para nós. Então você pode sair daqui com essa convicção. Enquanto você e a tua família não marcar presença em cultos de doutrina e escola bíblica, você nunca será um evangelista. Você vai partir para a glória sem poder dizer o que Paulo disse, que aqueles irmãos que se converteram no ministério dele seriam a coroa dele, a glória dele nos céus. E você chegar na presença de Deus e olhar e ver frutos do seu ministério. Ou a gente muda, ou a gente vira essa chave, ou a gente não vai responder com propriedade. Olha só isso aqui. Alguns descrentes dizem, só acredito no que pode ser provado cientificamente. Como é que a gente vai responder? Primeiro, a ciência, você pode falar isso aqui, a ciência, ela explica como o mundo funciona. A eletricidade, as marés, ok, mas a ciência não explica como o mundo surgiu. A ciência é limitada. E você pode falar também que a própria ciência nasceu num ambiente cristão. Os maiores cientistas e o contexto do nascimento da ciência foi o meio cristão. A reforma protestante foi um grande incentivo ao estudo, à intelectualidade, à pesquisa, às descobertas. E a gente tem aí não só um conhecimento que brotou do mundo cristão, mas é um conhecimento que está abaixo do conhecimento divino. Ele não explica tudo. O mundo veio de um Big Bang, ok. E o que foi o Big Bang? Explodiu o quê, se não existia nada? O que explodiu? E eles não têm resposta. Tanto é que até hoje a expressão é teoria do Big Bang. Teoria é uma tese que não tem comprovação. Vai continuar sendo teoria. Então, se alguém falar que só acredita se a ciência provar, você diga, a ciência é insuficiente para provar o Deus que a criou. A ciência não dá conta nem de explicar tudo nessa criação. Imagine o Deus que a criou. Ela é limitada. Deus não cabe dentro desse estudo. Então, se a pessoa procura explicação científica, ela não vai ter. Como se explica cientificamente o mar se abrindo? A Terra parando de girar. Vocês sabiam que se a Terra parasse de girar agora, todos nós morreríamos do impacto? Como é que Deus fez a Terra parar de girar? Livro de Josué. E ninguém ter sentido o impacto. Eu não sei quantos quilômetros por hora ela gira, mas todos nós seríamos arremessados e morreríamos. Como é que eu vou colocar isso dentro da ciência? É um Deus sobrenatural. O descrente precisa entender que a ciência é incapaz, que ele é limitada para explicar o Criador. Mas aí tem um detalhe. Tem elementos na própria natureza que indicam uma inteligência superior. Nós falamos aqui do design inteligente. De onde veio tanta ordem e beleza no universo? As leis entre os animais, as estações, né? Dia e noite, o modo como a lua afeta a terra, a organização e inteligência da raça humana, a perfeição do corpo humano. Como é que se explica tudo isso? Então, o argumento do design inteligente é o de que se este mundo possui organização, propósito, beleza, ele está apontando para um Criador inteligente que tem propósitos e que é belo. Se nós víssemos, meus irmãos, aqui nesse gramado uma Ferrari, nós jamais iríamos imaginar que ela apareceu do nada. Então a gente sabe que existe um construtor daquele automóvel. Qualquer coisa que vocês olharem neste local, alguém produziu. É óbvio que esta câmera aponta para um construtor. Essas caixas, microfone, instrumento, tudo, nossas roupas, tudo. Então este mundo, em sua ordem, em sua beleza, aponta para um Deus criador e inteligente. Nós temos Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você vê uma obra de Oscar Niemeyer e você pensa, esse cara é um gênio. Olha a beleza, você olha para o autor. E quando nós olhamos para o mundo, diz o salmista, ele diz, Deus é belo,
Deus é grande, Deus é todo-poderoso. Romanos 1, 19 e 20 vai dizer a mesma coisa. Através das coisas que foram criadas, Deus revela os seus atributos invisíveis, a sua própria divindade e o seu poder. É um testemunho do Criador para as criaturas. É como se o mundo dissesse: Deus nos fez. Deus nos fez. Aí nós temos também aqueles que afirmam assim: olha, se Deus existe, por que há tanto mal no mundo? Ateu ama isso aqui. Eu tinha um grupo de estudo em Amarante, fazia na minha casa, né? E aí lá eu tinha, era só para estudar a Bíblia, para tirar dúvida. Lá tinha católico, assembleiano, tinha gente de igreja neopentecostal, tinha ateu, tinha desigrejado, e tinha um lá que eu não sei que nome eu dou para ele, porque ele achava que ele não tinha pecado nenhum, que ele era perfeito. Ele achava que o Satanás não existia. Eu não sei quem fez aquilo ali, o que fizeram com ele. Então, ainda bem que eu não precisaria montar uma igreja com esse povo, porque ia ser um negócio caótico. Mas a gente conversava, e eu não sabia que o indivíduo era ateu que estava lá. Vocês percebem como a existência de Deus incomoda o ateu? O que um ateu quer fazendo num grupo de estudo bíblico? Eu jamais iria num grupo de estudo sobre a Branca de Neve, porque eu sei que ela não existe, não tem interesse nenhum. O que ele veio fazer? Aí ele veio no primeiro dia, ficou caladinho, no segundo dia ficou... No terceiro estudo, pois é, pastor Robson, eu achei bem interessante aí. Eu sou ateu. Eu falei, mas tu está sendo incoerente, cara. Como é que você gosta do que não existe? Como é que você gosta do que... E ele ficou até o final dos estudos. Então, a criação e esse problema do mal é utilizado pelo ateu para dizer Deus não existe, porque não era para ter tanto ódio, tanta maldade, até mesmo entre a igreja não era para ter o pecado, não era para ter a divisão. O C.S. Lewis, quem puder ler o livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis era ateu. Aquela série Crônicas de Nárnia foi criada por ele, um gênio da literatura, um gênio cristão. Mas antes de se converter, ele não era um simples descrente que tinha aquele... Ele era um ateu convicto. E olha só o que ele disse, olha no livro. Meu argumento contra Deus era que o universo parecia tão cruel e injusto que Deus não poderia existir. Mas como é que eu havia adquirido essa ideia de justo e injusto? Olha só, ele pensava assim, esse mundo é muito cruel e injusto, Deus não existe. Depois ele se perguntou, mas vem cá, de onde é que eu tirei a ideia do que é justo e injusto? Ele começou a perceber que no próprio coração dele havia uma lei que fazia ele gostar das coisas boas e fazia ele perceber o que era ruim, o que era cruel, o que era maldoso. Ele ficou se perguntando, quem colocou isso em mim? Quem colocou isso em mim? Por que o mal me incomoda? Por que eu não sou um bicho selvagem e gostar daquilo que é mal? E ele começou a refletir sobre a possibilidade de existir um Deus bom e justo. E é daí que vem a nossa ideia de bondade e justiça. E depois ele descobre Romanos 2, verso 13 e 14, quando Paulo diz, porque a lei de Deus foi gravada no coração de toda a humanidade. E isso se manifesta quando a nossa consciência nos acusa diante do erro, ou quando a nossa consciência nos aprova quando fazemos uma coisa certa. E ele disse, esse Deus existe, porque eu estou com a lei dele gravada em mim. Mesmo eu estando rebelde e distante, minha consciência me constrange. O mal me incomoda. O bem é um anseio. Esse Deus colocou isso em mim. E ele se torna um servo de Deus e um autor profundo sobre a palavra de Deus. Nós temos, irmãos, uma outra questão sobre o mal moral. Como é que Deus resolve o mal no mundo? Ele enviou o Filho dele, e esse era o único modo de resolver o mal de toda a humanidade. Nenhum ser humano poderia morrer por toda a humanidade, porque todos já são pecadores. Então Deus pega o seu próprio Filho, que é perfeito, que não tinha nenhum tipo de pecado e nunca teve,
um Deus que é ilimitado, perfeitamente santo, que é chamado no início do Evangelho de Mateus de Deus conosco. E ele vem e morre pelo pecado da humanidade. Deus já tratou o problema do mal. Todas as vezes que um ateu, um descrente disser, se ele existe, por que tanto mal no mundo? Responda, Deus já tratou a questão do mal. A obra de Cristo na cruz é para corrigir, perdoar e purificar qualquer coração perverso. Agora, se as pessoas não querem este remédio para o mal do mundo, o problema já é delas, não é de Deus. Se nós temos um quarto cheio de pessoas doentes, e o médico chega no meio daquele quarto, coloca em cima da mesa um frasco para cada um dos doentes, e diz, aqui está a cura, e os próprios doentes não querem um remédio, esse médico não pode ser acusado. Esse médico não pode ser acusado. O mal produzido no mundo é uma decisão deliberada do ser humano, não é de Deus. Deus já entrou na história, Deus já ofereceu uma solução para o pecado, Deus abriu mão do seu próprio filho e todo aquele que crê verá o problema do mal na sua vida resolvido. Então, a dívida é do ser humano. O caos é na conta do ser humano. A rebeldia é por conta do ser humano. Deus já apresentou a solução. Tem alguém que fala assim, Jesus é uma invenção humana. Você vai topar com gente assim. Meus irmãos, o Evangelho possui sólidas provas históricas sobre Jesus. Sabe quem falou de Jesus? Historiadores. Tácitos, Flávio Joséfo, Plínio, Luciano de Samosata, historiadores, alguns da época de Jesus e outros depois, que falaram, ele existiu. Jesus é um personagem que existiu. Então fale isso para aquele ateu que acha que Jesus é uma invenção. Historiadores descrentes confirmaram, ele existiu sim. Morou em tal cidade, morreu de tal forma, e os seus seguidores pregaram a sua ressurreição. Historiadores descrentes, não estou falando aqui de evangélicos não, de crentes não. Outro detalhe, o que é que a academia hoje fala sobre Jesus? Então, meus irmãos, não se deixe levar, o teu vai falar assim, olha, os grandes eruditos, todos eles dizem que Jesus é uma invenção. Olha isso aqui, e podem pesquisar. Olha só, na academia, eu estou citando aqui um descrente, um agnóstico, que é o Bart Ehrman, um dos mais conhecidos, ele falou assim, olha, a existência de Jesus é tão certa quanto a de qualquer outro personagem do mundo antigo. Você quer um pastor? Não. É um crente que está falando isso? Não. É um dos maiores eruditos da academia, um cara descrente, agnóstico, falou, a existência de Jesus é tão certa, é um assunto que nem precisa mais debater na academia, se ele existiu ou não, já está provado. Fale isso para o ateu, fale isso para o cético. Aí se a gente ir para a arqueologia, meus irmãos, aí é que não vai faltar. Quem não tem aquela Bíblia arqueológica, compre. Eu tenho ela em PDF, que eu já tenho muita Bíblia, ela em PDF só. Então assim, eu falo muita Bíblia no meu programa lá, é muita versão. Então, assim, a Bíblia arqueológica, ela vai trazer não só informação bíblica, mas informação histórica. Por exemplo, o ossuário de Caifás, aquele sumo sacerdote que a Bíblia menciona, foi encontrado o ossuário dele, com o nome. A piscina lá de Betesda, né, o tanque lá de Betesda, Siloé. O método da crucificação de Jesus. Vocês sabiam que Atos 28, 27 e 28 é o relato náutico mais preciso da antiguidade? As informações que a Bíblia colocou ali sobre o barco, o vento, as velas, a proa, é o relato mais técnico da história sobre a navegação. Como é que isso aqui pode ser uma invenção? E um detalhe, meus irmãos, sobre a confiabilidade da Escritura, vocês repararam que a Bíblia não faz questão de esconder o erro de ninguém? Porque se fosse um livro feito para enganar, jamais os discípulos de Jesus iam ser apresentados como brigões, querendo tronos, um que negou a Jesus, o outro que vendeu ele. Jamais a Bíblia desenhar esse caos. Jamais. Jamais a Bíblia relatar aquele momento de agonia de Jesus.
Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jamais. E nem iriam colocar Jesus morrendo como um ladrão, como um bandido. Davi não ia ter o seu pecado de adultério citado. Abraão não teria ali a sua precipitação com a sua serva Agar. Essas coisas não estariam na Bíblia. Mas a Bíblia é tão honesta que ela relata os pontos altos, mas também as quedas daqueles homens, as mentiras, as falhas, a infidelidade, está tudo lá. Os autores bíblicos não tiveram a preocupação de maquiar absolutamente nada. Fale isso para o descrente, tá bom? Então, meus irmãos, nós temos aqui mais uma frase, né? A Bíblia é cheia de contradições. Eu quero só mencionar o seguinte: só do Antigo Testamento temos mais de 3.000 manuscritos hebraicos, só do Antigo Testamento. Não tem nenhum livro na história mais bem documentado que a Bíblia. Vamos procurar os livros de Platão, de Aristóteles, de Sófocles. Você não vai encontrar um livro mais bem documentado do que a Bíblia na história toda. A gente está de um lado excepcional. Só o Antigo Testamento, mais de 3.000 manuscritos. Novo Testamento, mais de 5.800 manuscritos. Como é que você vai dizer que isso aí é uma invenção? Que invenção na história teve tanto material, tanta confirmação, tanta credibilidade como a Bíblia? Nenhum. Até hoje, nenhum. A Bíblia é simplesmente imbatível em termos de evidências históricas. E aí, meus irmãos, com mais de 2.000 anos concluído, é o livro mais lido, mais vendido e o mais influente da história de toda a humanidade. Quer dizer que isso aqui é uma mentira? É tão fácil detectar a mentira num movimento, um movimento que se acaba, que se destrói, e o Evangelho até hoje continua crescendo até em países comunistas como a China. É um livro extraordinário e precisamos falar isso para os descrentes. Fique atento, conselho para evangelizar um cético, fique atento aos principais questionamentos deles e informe-se para poder responder com propriedade. É aborto? Tenha um texto. É ideologia de gênero? Tenha seu texto. É a teoria do evolucionismo? Tenha o seu texto bíblico para conversar com essas pessoas, tá bom? O nosso resplandecer envolve busca espiritual e intelectual. Aquele papozinho do passado de que, Deus vai me dar na hora, pastor não precisa estudar, crente não precisa de teologia, meus irmãos, como nós precisamos estudar? Porque os descrentes estão fazendo isso. Eles estão todos armados. Eu não sei se vocês sabem, tem ateu fazendo teologia só para questionar a Bíblia. Eu já vi debate na internet de ateu formado em teologia só para questionar a Bíblia. Ou a gente estuda, ou a gente vai ter que se calar e ficar só falando entre nós, numa escola bíblica. O último ponto que eu quero mencionar: trate o descrente como um alvo redentivo, não desista dele. O cara pode dizer a vida inteira que Deus não existe, ele pode falar o que ele quiser, ele pode acusar. Meus irmãos, não desista, porque aquele indivíduo é só mais uma alma carente de Deus. A gente tem às vezes uma pressa para virar as costas para aquele que muito duvida e muito questiona. É só mais uma alma precisando de Deus ali. Então não deixe de olhar para a pessoa com um olhar redentivo, tá? O questionar é natural. A rebeldia não é sinal de condenação definitiva. Não se esqueçam de Paulo. Então, se fizesse um quiz em Israel que dissesse qual é a pessoa que não tem chance nenhuma de ser salva, todos iriam falar: Paulo, o matador de crentes, o aprisionador de igreja. E Deus vai lá e transforma o cara. Então, a incredulidade do presente pode ser teu filho, tua esposa, teu marido, que diga Deus não existe, eu não acredito em nada. Isso não é prova da condenação do indivíduo. Ele pode ser transformado até hoje, se Deus quiser. Então, não use essas falas ofensivas, não use essa revolta contra Deus, se alguns têm, para desistir da pessoa. Ali pode ser só mais uma ovelha
rebelde, que Deus pode utilizar, como ele fez com Paulo, para dar um exemplo de como a graça é transformadora. Imagine Deus olhando assim para Israel. Quem é que eu posso pegar aqui para mostrar o quanto meu poder é incrível e a minha graça é infinita? Eu vou pegar o pior deles, o mais doente, para que os demais entendam que eles também podem ser salvos. E ele pega Paulo. Não desista. Não seja impaciente, não abandone essa pessoa. Tomé teve o seu período de incredulidade, mas depois ele creu, João 20, 28. Resplandecer, meus irmãos, não é um chamado para se exaltar. É para iluminar os passos do perdido em direção a Jesus. Então não se preocupe em vencer debate. Eu vou provar que eu sei, eu vou provar que... Não se preocupe em levar a pessoa a Jesus. Que às vezes o nosso ego vai junto no evangelismo. Eu não vou ficar por baixo. Se ele falar A, eu falo B. Se falar de Maria, eu falo isso aqui. Preocupe-se em levar a pessoa a Jesus. Não entre num duelo simplesmente intelectual. Mas tudo o que você falar, todo o conhecimento, fale com o amor de quem quer levar o descrente a Jesus. Meus irmãos, o descrente sente. Tá? Ah, sim. Exato. Exato. O que é que o semeador faz antes de lançar a semente, meus irmãos? Então não jogue a semente de qualquer modo. Ouça, abrace, acolha, prepare aquele coração. Não desista daquela pessoa que você tem orado, aquela pessoa que saiu do caminho que você queria que ela continuasse. Talvez você veio para esse retiro só para ouvir. Não desista dessa pessoa. Ou da tua família ou não. Não desista. As falas dessa pessoa, hoje, a rebeldia, as obras, não são provas da sua condenação definitiva. Então, eu coloco até aqui um por favor em nome do Evangelho. Não desista dessas pessoas. Num instante, Deus transforma um coração que está a milhares e milhares de distância dele. Em um instante, Deus transforma num filho e insere na sua família. Então, não desista. Lembre-se do retiro como uma chamada para não desistir das pessoas pelas quais você tem lutado. Talvez já cansou, já desacreditou. Talvez o que essas pessoas mais gostariam de ter, mas não têm forças para isso, é serem de fato libertadas do que enfrentam. Nós pensamos, meus irmãos, que quem está no mundo está feliz. Nosso seminário em São Luís, quando o pastor Elias falava sobre o fato de ter sido mandado para casa, eu pensei que era só eu que tinha sido despejado no seminário, O pastor também passou por isso. O seminário parece que era uma coisa mesmo do maligno. A avenida na qual o seminário estava era cheio de casa noturna, de prostíbulo. Nós saíamos à noite para comprar espeto, meus irmãos, nós passávamos por travestis, por prostitutas, todos assim enfileirados. E uma vez, um colega nosso estava retornando lá da rotatória da Forquilha e começou a chover muito forte. E ele se abrigou debaixo de um telhadozinho e logo encostou uma prostituta. Ela ficou lá no canto dela. E aí, com pouco tempo, ela começou a chorar. E ele viu naquilo uma oportunidade para falar de Jesus. E aí ele falou assim, por que você está nessa vida? E ela disse, você acha que eu estou feliz? Você está de fora, você acha que eu estou feliz nessa vida aqui? E chorando.
Então, às vezes, a gente pensa assim, a pessoa está lá na bebedeira, está na farra, na prostituição. Tão feliz, meus irmãos, o que essas pessoas têm de vazio dentro de si não é brincadeira. E essas pessoas olharem para famílias que estão bem, é uma dor incurável. Então, não venhamos a rotulá-las, sabe, como pessoas despachadas do Evangelho. O Evangelho não despacha. Não desista, continue falando a essas pessoas para que elas venham para Jesus. Eu quero aqui, nesse momento final, trazer as últimas sínteses desse estudo. As pessoas que estão próximas a você precisam da sua atenção, não só das tuas palavras. Assim como o médico que ouve atentamente, procure ouvir essas pessoas atentamente. Não espere o dia perfeito. Eu estou doente, esses tempos eu não vou evangelizar. Está muito corrido. Né? Eu já faço aquilo ali, então não vou evangelizar. Não espere o momento perfeito. Não espere a vida ficar confortável. Olha isso aqui, esses exemplos. Foi confortável para Abraão deixar tudo, família, terra, estabilidade, ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar? Foi fácil, foi confortável. Foi confortável ele entregar o seu próprio filho em cima do altar? Percebem que a missão é feita sempre no desconforto? Foi fácil para Moisés confrontar o imperador do Egito? Ele tinha fugido para não morrer, agora ele tem que confrontar o imperador. Não foi fácil. E ele assim o fez. Foi agradável para Paulo viver de prisão em prisão por causa do Evangelho? Foi fácil para Jesus enfrentar a agonia do Getsêmani? Não foi. Mas ele assim o fez. Foi tranquilo para João escrever o Apocalipse estando exilado numa ilha? Então não se baseie na tua sensação de conforto. Não se baseie na saúde, não se baseie, meu emprego não está bom, e aqui eu não estou na fase boa. A evangelização, ela é feita e deve ser feita em toda e qualquer condição. 2 Timóteo 4, pregue a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Eu quero citar um exemplo de João Calvino. Eu não disse ontem que ele foi o maior teólogo da história da igreja, então eu vou citar para vocês que este homem foi o maior teólogo não é porque ele teve saúde e dinheiro e comprava bons livros porque era rico. Olha só, problemas que Calvino tinha. Gastrite, boa parte da vida dele, do ministério dele, foi em cima de uma cama. Gastrite, úlceras, enxaquecas, problemas respiratórios, cálculos renais, hemorroidas, febres frequentes, artrite e mais uma meia dúzia de problemas. Vivia em cima de uma cama. E em cima de uma cama, adoentado e enfraquecido, ele escreveu uma das maiores obras teológicas da história, que são as Institutas de João Calvino. Esse homem escreveu cartas para grandes autoridades e reis do mundo na época. Ele fez comentários bíblicos, irmãos, de quase todos os livros da Bíblia, com tudo isso aqui. E a gente, por uma dor, por um cansaço, por um lazer, a gente está falando, eu não vou fazer. Eu vou continuar indo como se estivesse indo para um teatro. Eu vou assistir o culto e vou me embora com minha família. Então, meus irmãos, que essas portas aqui, que te viram entrar apenas como um adorador, que essas mesmas portas te vejam sair como um missionário. Não finja que esse retiro não foi com você. Então você, mulher, quando olhar no rosto do seu marido, você pense, foi para nós. E aí, o que é que nós vamos fazer? E você, marido, quando topar com a sua mulher e seus filhos em casa, pense e fale, aquilo ali foi para nós, o que é que nós vamos fazer? Então comecemos desde já a usar o nosso tempo, nosso veículo, nosso dinheiro, a nossa própria casa, como oportunidades para falar do Evangelho de Jesus. Amém, meus irmãos?